Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e nesse vídeo vou trazer 3 tópicos importantíssimos caso você queira criar uma peça plástica injetada do zero. Todos os meses eu recebo dezenas de contatos de pessoas que pensam em criar suas próprias peças, seus próprios produtos para lançarem no mercado. São inventores, projetistas, designers, engenheiros que querem ter suas criações comercializadas e, claro, ganhar bastante dinheiro com isso. Mas tem questões importantes que nós devemos levar em consideração, mas hoje eu vou trazer 3, as que eu julgo mais importantes delas. Primeiro, material, depois geometria e, por fim, mas não menos importante, custos relacionados ao processo. Antes de eu começar a falar sobre materiais aqui, eu quero pedir para você que já gostou desse vídeo, do tema dele, deixa seu joinha e não se esquece de se inscrever nesse canal, caso ainda não for inscrito, porque isso me ajuda muito. Sem mais delongas, vamos falar sobre materiais. Plástico não é tudo igual. Cada plástico tem propriedades diferentes. Limite de escoamento, que vai ser resistência máxima, que seu material vai suportar dentro de uma aplicação estrutural, por exemplo, e vai ter também o módulo de elasticidade, que é a rigidez, como ele vai se comportar quando ele é solicitado sobre uma tensão. Sei que pode parecer um pouco complexo no primeiro momento, mas eu quero mostrar que dentro do Altair SimSolid, a gente vai para o computador, que eu vou mostrar isso com todos os detalhes para você. Para ilustrar muito melhor essa diferença entre materiais, eu quero mostrar para você esse exemplo desse pedal de freio. Aqui a gente tem peças em aço, tá? Ou pode ser alumínio também, e as peças principais em polímero. E aqui eu fiz o primeiro teste usando o nylon 66. Então eu tenho uma força de 400 newtons nessa direção, essas são minhas condições de contorno, pontos fixos e também pontos fixos, que é esse caso aqui, e pontos que têm uma rotação, que permitem rotação com esse ponto de ancoragem aqui atrás. A gente vai entender um pouquinho mais em resultados. Eu vou vir aqui, dentro do Altair SimSolid, em von Mises, que ele vai me dar as tensões de von Mises máxima. Estou vendo que aqui eu tenho um ponto de tensão bastante grande nessa região do bloco metálico ali dentro. Mas eu não quero lidar com metais nessa parte, eu quero saber como é a resistência desse meu corpo, do meu pedal de freio. Então eu vou pedir para ele ocultar as peças que não estão selecionadas, ele vai mostrar só ela. E assim, com esse corpo principal, eu vou vir aqui e entender a tensão de von Mises. E aqui eu percebo que eu tenho 28,45 megapascal aproximadamente, 28,5 megapascal nessa região, que é uma região que está livre aqui, a gente não tem reforço interno, porque aqui é um ajuste, né, dos parafusos, então nós não temos apoio nessa região. Eu vou pedir para ele mostrar essas outras partes aqui, e eu percebo que esse vão aqui é vão de tensão máxima. Trabalhando com o nylon 66, que claro, não é adequado para essa aplicação, eu percebo aqui que eu vou ter um deslocamento de 2,178 milímetros nessa ponta aqui. Se eu for ver ele deformado, vou colocar um aqui, a deformação que ele faria é essa daqui, utilizando o nylon 66 e um pouco acima de 28 megapascal. Tem que entender que aqui eu vou ter uma solicitação de fadiga dinâmica, eu vou estar pressionando, né? O usuário vai pressionar várias vezes esse freio numa carga igual ou superior a essa ao longo do tempo, e claro que o meu plástico, meu material, meu polímero, ele vai sendo fragilizado ao longo desses ciclos de aperto, e claro, preciso saber se a tensão que eu tenho aqui é suficiente. Será que o meu nylon 66 suporta esse tipo de tensão cíclica? Normalmente sim, até certo ponto. A gente está trabalhando aqui com 400 newtons, tá? E a gente teve uma força de retorno ali, uma tensão de von Mises de 28 megapascal. Agora eu quero fazer o mesmo teste, mas para ABS. Então essa minha peça principal é em ABS. Rodando a simulação, então, nós temos aqui
o displacement, que é quanto a gente vai mover a nossa peça, e a nossa peça vai mover 2,71 milímetros contra quanto que estava antes mesmo ali com nylon 66, 2,1 e aqui 2,7. 6 décimos a mais, não é muita coisa a mais, só que aqui a gente consegue ver também resultado de tensões. Como seria a tensão em cima desse ABS? Então eu vou pegar e vou pedir para ele ocultar as outras peças, e dentro dessa peça aqui eu vou pedir para ver von Mises. Aqui eu tenho 25 megapascal, menos do que para o nylon 66. O problema é o seguinte, o meu ABS, o plástico ABS, normalmente suporta uma tensão, tem uma tensão de escoamento menor do que o nylon 66. Então, por mais que as tensões são parecidas, muito provavelmente o meu ABS não vai suportar, enquanto nessas condições, claro, tem que deixar claro que nessas tensões de 400 newtons, tá? Nessa geometria, ele não vai suportar, enquanto o nylon 66 sim. E se eu pensar em cargas cíclicas, muito menos, porque esse valor de 25 megapascal, provavelmente eu tenha uma fratura ali por fadiga do meu ABS por volta de 10 a terceira ciclos, 1000 ciclos de tensão. Então imagine que você tem um pedal de freio que quando você aperta ele 1000 vezes, ele quebra, ele rompe justamente nesse ponto aqui de ajuste dos parafusos. Então, nesse caso, o ABS não é recomendado para essa aplicação, enquanto o nylon 66 muito provavelmente passaria dentro dessas condições. Se você projeta peças plásticas, eu tenho certeza que você se interessou por esse tipo de simulação aqui dentro do Altair SimSolid, que é extremamente rápida. Queria falar para você que eu tenho disponível o curso Projeto Estrutural com Plásticos, onde a gente entende passo a passo da parte teórica desse tipo de projeto com polímeros e também a gente vê isso aplicado na prática dentro do Altair SimSolid. Eu vou mostrar rapidinho sobre o treinamento e também deixar o link na descrição caso você queira se inscrever e fazer parte desse treinamento. Quando você se inscreve em algum treinamento meu, é essa visão que você tem dentro do clube da Hotmart, do Projetos de Mestre. Aqui eu vou entrar dentro do Projeto Estrutural com Plásticos e ele vai mostrar pra gente todos os módulos. Eu vou mostrar um por um de uma forma bem rápida e resumida aqui para você entender o que você vai encontrar aqui dentro. Primeiro, na introdução, nós temos teoria dos polímeros, tipo, estrutura, cristalinidade, contração, absorção de umidade, processo de moldagem por injeção e também você vai poder baixar todos os materiais das aulas. Propriedades e comportamento mecânico, onde nós vemos ensaio de tração, propriedades mecânicas, viscoelasticidade, não linearidade, também temperatura de deflexão térmica. No terceiro módulo, a gente vem para comportamento mecânico avançado dos polímeros, onde nós temos a influência de fatores externos, nas propriedades mecânicas, fadiga estática, creep e relaxamento, como prever e como combater esse tipo de fadiga. Temos fadiga dinâmica, resistência ao impacto e também eu mostro como você acessar banco de dados com propriedades avançadas dos polímeros. Aí a gente vai para critérios de falha, onde nós temos os critérios básicos, coeficientes de segurança geral. Depois vamos para von Mises, Tresca, Drucker Pressure, tração e compressão, entendendo tudo sobre esses temas. Fator de redução de material e fator de segurança, claro que também o material do critérios de falha. Por último, no ponto 5, nós temos as aulas práticas. Nessa primeira aula, você tem documentação de levantamento das solicitações, você vai entender como baixar e como preencher tudo isso, entendendo como baixar também o software Altair SimSolid e aqui a simulação estrutural estática linear, nesse exemplo de empilhamento de caixas plásticas. Claro que esse aqui é um módulo que está ainda em construção, tem muita coisa por vir, inclusive essa aula aqui que a gente vai se aprofundar nesse pedal de freio, também vai ter aula do pedal do acelerador. Geometria. Esse é o segundo tópico importantíssimo quando eu estou pensando em uma peça para ser projetada e processada posteriormente por injeção. Essa peça vai ter que ter uma geometria específica que seja adequada a esse tipo de processo
para evitar defeitos. Por exemplo, sei que está um pouquinho complicado, mas vamos simplificar. Se a gente fizer uma peça para impressão 3D, provavelmente a gente vai querer simplificar ela para não ter muitos suportes, para ser uma peça simples, de fácil acabamento e sem grandes dificuldades e desperdício de material. Agora, se eu pegar essa mesma peça e tentar, essa mesma 3D, né, e tentar fazer uma injeção, fazer o molde, posteriormente a injeção dessa peça, eu vou perceber que muito provavelmente ela vai ter inúmeros defeitos, como vazios internos, bolhas, rechupes, a resistência muito inferior à que eu estava esperando. Além disso, dependendo do material que eu seleciono, a minha geometria vai ser diferente. Ela vai precisar de um dimensionamento diferente também, porque está muito atrelado à estrutura molecular do material, e isso a gente também vai ver aqui dentro rapidamente. Olha como essas peças aqui são feitas. Essa peça aqui é polimérica e essa aqui também. Perceba que elas têm alívios de massa, só tem nervuras nessas regiões, justamente para manter a geometria a espessura, né, a mais constante possível e evitar inúmeros defeitos. Imagine a parte de baixo do pedal, que também eu vou pedir para mostrar só ele. Olha como nós temos os alívios de massa aqui. Essa peça aqui, caso fosse impressa em 3D ou use nada, essa face inferior poderia ser lisa, então a gente teria uma peça maciça. Mas, por conta do processo de moldagem por injeção, o mais recomendado é que a gente faça esses alívios de massa aqui. E claro, para cada material que eu tiver, eu vou ter uma espessura de parede recomendada para não ter rechupe aqui desse outro lado. E para cada tipo de esforço, um tipo de padrão de geometria também. Toda essa interação entre geometria, processo e matéria-prima, nós vamos muito mais a fundo, nos aprofundamos muito mais dentro do curso Projeto de Peças Plásticas, para você se tornar um mestre no desenvolvimento desse tipo de produto, seja você designer, projetista, engenheiro, que aplique isso em qualquer área automotiva, indústria médica, agrícola. Saiba mais, vou deixar o link na descrição, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes de seguir, vem aqui comigo para uma pausa rápida para o café. Café mesmo não vai ter, mas tem esse chocolate caramelo aqui que também é muito bom. Vamos lá? Agora sim, com um cafezinho, que não é cafezinho, vamos nessa. O último fator importantíssimo que eu sempre recomendo ser considerado, claro, são os custos dessa solução e quanto você vai gastar para colocar essa ideia na vida real, na prática e trazer do projeto para a realidade. Normalmente o pessoal tem uma expectativa de que uma peça plástica ela vai custar centavos, vai ser uma peça muito barata. E realmente vai, caso você tenha uma escala muito grande, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões de peças, e é isso que realmente acontece em grandes indústrias. Só que uma grande dificuldade para quem está começando e quer investir em um molde porque acredita naquela solução é justamente esse volume. Não sabe se o volume de produção vai ser suficientemente grande para abater os custos do molde. E por que eu digo isso? Porque o molde de injeção, ele realmente é um investimento alto e depende desse capital inicial, desse investimento inicial onde você não produziu peça nenhuma ainda por injeção. Normalmente, os moldes começam ali custando a partir de 30 mil e podem ir para 50 mil, 100 mil, 200 mil reais ou 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, dependendo o tipo de molde, número de cavidades, a produção, a produtividade que você quer nessa sua peça para compensar tudo isso. Então pense, você vai criar um produto que o molde inicial
ele vai partir de 30 mil reais, se for um molde extremamente simples. Se você for produzir 1000 peças só, então você pode considerar que o custo de cada peça dessas 1000 é de pelo menos 30 reais, considerando a diluição do valor do molde. Então imagine que de material e de injeção o fornecedor cobre ali, conjunto, 3 reais. Então nessas 1000 peças você vai ter um custo de 33 reais por peça. Isso faz muito sentido caso você tenha uma margem grande ali na sua peça que você está comercializando, tem um valor agregado alto. Agora, se é uma peça commodity, se já tem muitas no mercado, tem muitos concorrentes, é muito complicado competir dessa forma pensando em uma produção baixa a princípio. Então, aí você vai ter que começar a pensar numa produção mais alta e num volume maior, justamente para você ser competitivo no volume. Agora, caso você tenha essa margem maior, seu produto seja um produto diferente no mercado, que você aplicou ciência, aplicou engenharia, aplicou design nele e não existe nada parecido, você vai poder cobrar um valor maior e você vai, obviamente, conseguir abater esse valor investimento inicial do molde e também do material e depois do processamento de uma forma muito mais simples e muito menos pesada no seu produto e aí sim, conseguir ganhar dinheiro com a sua produção. Então, se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas e te ajudou em alguma coisa, peço para você deixar o seu joinha aqui embaixo e também se inscrever no canal, se não for inscrito, porque isso me ajuda muito e com isso eu também sei que eu estou ajudando bastante gente. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, até mais, tchau!